Tcharam! Ao vivo, na live da Hora Nona, todo dia, 9 da noite, durante a pandemia, no Instagram da IB Guaranhões. Rapaz, quase virou um rap, hein? Todo dia, durante a pandemia, eu compro pão na padaria. Eu leio o profeta Isaías. E aí, tudo bem com vocês? Nós vamos receber hoje uma pessoa muito querida, chamado a fazer discípulo, campanha de missões estaduais dos Batistas Capixabas. Quero ver você participando, hein? Orando, contribuindo e indo, fazendo discípulos por todo o solo capixaba. Esse é o nosso chamado e nós estamos aqui para dizer sim a esse chamado do Senhor em nossas vidas. Falar como Isaías, né? Eis-me aqui, Senhor, envia-me. Amém. Tudo bem com vocês, pessoal? Obrigado a todos que já estão chegando e entrando. Estamos no aguardo da nossa querida convidada desta noite, pastora Raquel Teófilo. Pensa numa menina top, pensa numa amiga querida. Teófilo. Meu Deus, que é isso? Vocês estão bem, gente? Pastor Luiz chegou por aqui, meu brother matriense. Tamo junto, together, Luizinho. Gostou daquele presente que eu te enviei? Ah, moleque, especial pra você. Oi, Débora, tudo bem com vocês? Estamos aguardando a pastora Raquel. Pastora Raquel vai chegar aqui hoje e ela é pastora batista, secretária da diretoria da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, hein, gente? Oi, Grace! Tudo bem? Ó, quero aquele yakisoba, hein? Nossa, Deus, escorreu água na minha boca, menina. Aquele yakisoba que você fez e postou colorido, bonito, misericórdia, hein? Top das galáxias. Passar essa pandemia aí, eu vou aí para nós comer um yakisoba top daquele. Ei, Kekel, já chegou, lindona? Vou te chamar aí, só um minuto. Deixa eu convidar aqui a Kekel. Tudo bem, minha querida? Morrendo de saudades, eu também, Grace. Dá um beijinho aí na Valentina, um beijão no Pablo. Tamo junto, amo vocês. Ei, lindona! Aí, Você tá bem? tô maravilhosa, graças a Deus. Ei, coisa Fazendo um jabazinho. Ó, Ordem dos Pastores Batistas do Brasil! Te mede. Tudo bem, minha querida? Graças a Deus. E você, como é que tá? Tô aqui melhor do que mereço, né? Deus é bom demais, né? Isso aí. Deus é bom demais. Deus Eu tô é tentando, maravilhoso. Oi. eu tô tentando transmitir no meu perfil do Facebook também, né? Aí eu tô aqui pra se dar certo, hein? Mas Já tem que tem- ter dois Já tem celulares, gente aqui né? também. Tem que ter dois celulares. Beleza. Isso, tô com Manda dois brasa. celulares. Vamos botar. Depois a gente vai... Eu tô baixando, é porque agora estamos produzindo muito conteúdo, então tá uma correria danada. Mas depois que der uma acalmada, a gente vai pegar todas essas lives, vamos baixar e vamos subir no canal do YouTube da igreja, para ter o Legal. registro, né, dessas lives e tal. Muita gente boa passando por aqui, então eu preciso registrar isso, né, deixar isso salvo para a posteridade. É bom. Eu vou salvar também, porque não é toda hora, né? Por isso que eu tô gravando aqui no meu perfil, porque não é toda hora, né? O Mister mandou, vai, né? A gente chamada assim, a gente tem que ir. Deixa de ser boba, menina. Tá tudo bem Como aí, diz Daniel Elias? Ventura, eu me alegro que você sabe meu nome. Cadê o Elias, rei das lives da madrugada? Elias está ali, agitando as coisas ali das lives da madrugada. E hoje é aniversário da filha dele, né? Da minha enteada. Ah, A Elis. sim. Eu Tá vi ele fazendo 21 orando. anos hoje. Eu vi ele orando por ela essa madrugada.
Tá sendo E uma você, tortura para ele. Eu acho que é o primeiro aniversário dela que ele passa longe dela. oh, meu Deus. E você, como é que tá aí com essa notícia aí que vai ser vovó? Estou nas nuvens, querido. Rapaz, a gente fica sem saber se a gente vai conseguir viver para ver os filhos crescer. Eu já estou vendo os netos, e agora que eu sou boba nem nada, já estou pedindo a Deus para ver os bisnetos, entendeu? É mesmo? É, tem que usar de, entendeu? Esperteza. Já É. deixou criar os filhos, já estou vendo neto, agora eu já vou começar a pedir para ver os bisnetos. Entendeu? Amém. Raquel, conta aí um Oi. pouquinho da sua história para o meu pessoal daqui que talvez não te conheça, ou quem vai acompanhar Uhum. essa live também no futuro. Conta aí um pouquinho da sua história em termos assim de conversão, de chamado, de preparação para o ministério e o seu ministério no decorrer desse tempo, como que você tem atuado. Primeiro um resuminho assim da sua história, como é que você foi alcançada por Jesus, pela graça e como que você tem caminhado com Cristo até aqui. Eu fui alcançada porque o Senhor alcançou uma mulher chamada Petronila, a mãe do meu pai. Petronila era uma senhora iletrada que aprendeu a ler na Bíblia. Tinha alguns problemas de coração, ela morava na Paraíba, foi para São Paulo por conta desse tratamento, e de 4 em 4 anos ela passava na nossa casa. E nesse tempo que ela passava na minha casa, ela já tinha se convertido, ela se converteu na Assembleia de Deus, depois na Igreja Batista, depois voltou para a Assembleia de Deus, até por causa da proximidade com a casa dela, e ela aprendeu a ler com a Bíblia. E a companheira de culto doméstico dela era a neta dela, que sou eu, a primeira neta dela. Então ela tinha uma caixinha de promessas e ela pedia para eu tirar e eu aprendi a ler muito cedo. Então ela pedia para que eu lesse aquilo e ela me explicava dentro do universo que ela tinha de entendimento. Ela me explicava, uma criança de 4 anos de idade, e eu fiquei com aquilo na cabeça. De 4 em 4 anos ela estava lá em casa. Quando eu fiz 11 anos, a minha mãe trabalhava demais, meu pai é alcoólatra, minha mãe não tinha religião nenhuma, eu não tinha contato com religião alguma familiar, a não ser a minha avó. Uma vizinha me pede a minha mãe para começar a me levar para fazer catecismo. E a minha mãe deixa. Porque minha mãe era assim, cara. Minha mãe chegava até a vizinha e falava assim: poxa, deixa eu levar ela ali, porque vai ter um Espírito Santo. Aí minha mãe, vai! Aí a minha mãe deixava fazer qualquer coisa. E aí me chamaram para fazer o catecismo. Eu fiz 2 anos de catecismo e entrei numa crise muito grande, porque eu confrontava o que minha avó me ensinava com aquilo que eu estava aprendendo lá. E aí eu me lembro que eu fui fazer a primeira comunhão, fui me confessar, e meu pai, como bebia muito, foi assim que eu me converti. Meu pai, como bebia muito, eu tinha toda uma aversão por qualquer pessoa bêbada, pelos estragos que meu pai fazia em casa enquanto alcoólatra. E aí, um belo dia, eu indo para a escola, quando eu chego perto da casa paroquial, eu vejo o padre bebendo. Eu tinha 11 anos de idade e eu não engolia aquilo direito, porque eu sabia o estrago que bebida fazia na minha casa. E ali eu comecei a questionar muita coisa e chegou o dia de me confessar. Quando ele foi para me confessar com ele, aí eu olhei para a cara dele assim e falei assim: você não vai me perdoar de pecado nenhum, você bebe. Cabeça de criança também, né? E aí eu saí dali resolvida a ter para mim o Deus da minha avó. Eu fui procurar uma igreja que fosse a igreja que ela era membro, longe, e eu já cheguei lá, assim, chegando, imagina a criança, eu tenho 1,5 m, né, Manu? Então, tu imagina eu com 11 anos de idade, entrando num culto, eu não esperando nem apelo, aí eu não sabia o que eu estava fazendo meio lá, como chegar e tal, não sei o que, cheguei fazendo o sinal da cruz para entrar.
E aí a moça que ficou ali na porta dizendo para mim que não precisava fazer aquilo ali e tal. E você veio com quem? Você veio, não, eu vim porque eu quero fazer parte dessa igreja, eu quero ser membro dessa igreja. E aí todo mundo meio assustado. E aí eu conversei com o pastor no final do culto. O pastor entendeu que eu estava querendo alguma coisa, mas não estava entendendo muito bem, porque eu não tinha nem pai, nem mãe na igreja, nem parente, nem ninguém. E começou a me acompanhar, o pastor, os irmãos da igreja, só que o meu pai falou assim, ela está criando muita asa, então ela não vai mais sair não, está querendo arrumar namorado, ela está querendo as mais histórias. Me prendeu em casa. Olha. Me prendeu em casa e esse pastor, com pena de mim, me manda para mim uma vitrola daquelas antigas, enormes, cheio de disco antigo. Então tinha a última trombeta, tinha tudo, eu ficava de madrugada ouvindo aquelas músicas, eu sei muita música antiga, doideira. E a minha mãe, com pena de mim, a minha mãe falou assim, eu vou te levar para a igreja, mas a gente vai na sexta-feira à tarde no culto de oração e você não pode contar pro seu pai. Meu pai era extremamente problemático. E eu fui com a minha mãe. Só que os vizinhos, querendo ajudar o meu pai, né? Porque assim, a gente não sabe o que está acontecendo na família, então a gente quer, né? O cara não está em casa. Então eles começaram a dizer pro meu pai, ó, sua mulher e sua filha agora deram para toda semana, tal hora da tarde, ela está em volta antes de você ligar. Para dar uma ajudada, entendeu? E meu pai começou a seguir a gente. Meu pai começou a seguir a gente, sem a gente saber. E naquela época, estou entregando a minha idade, eu tenho 46 anos. Naquela época, as igrejas tinham um corneto do lado de fora. E aí a gente colocava o nome do meu pai no círculo de oração. Então você imagina, né? Eu abençoo, Edvaldo, com aquela cachaça. Falava o nome, né, das pessoas. Falava. A vizinhança toda sabia, entendeu? E aí o meu pai viu. O meu pai viu que o que a gente estava fazendo era indo orar por ele. E ele começou a procurar o Alcoólatras Anônimos, mas também sem falar nada. E a minha mãe tinha tocado no coração que ela ia me seguir para a igreja, ela ia junto comigo, mas ela só ia se meu pai também fosse. Aí um belo dia meu pai entra no meio do culto da tarde. Eu olhei para minha mãe olhou para mim e falou, agora que não fica nada em pé. Manu, na minha casa não tinha copo de vidro. Tudo era de plástico, meu pai quebrava tudo. Nossa! Meu pai era extremamente violento. Meu pai era extremamente violento. Extremamente violento. E meu pai entra no culto. E meu pai entra para aceitar Jesus. Meu pai entrou para aceitar Cristo. Aí eu ganhei meu pai e minha mãe, estou na igreja. Meu pai faleceu ano passado, pastor. Minha mãe missionária. O meu irmão do meio hoje é pastor. O meu irmão caçula é levita. E agora está tudo dominado. E aí o eu seu fui... irmão caçula seu é aquele que tocou aquele dia na live aí com o Elias, né? Isso, Tiago. Violão e tal, Thiago. menina é fera. É, o bichinho toca direitinho. É meu caçula. Que igreja que era, Raquel, que aconteceu isso? Isso foi na Igreja Assembleia de Deus. Ah, mas que aí cidade? Depois, onde? Belfor Roxo, Santa Maria. Ah, É um bairro é uma cidade. Belfor Roxo hoje é uma cidade. Baixada Fluminense. Isso. Eu sou de Belfor Roxo. Depois eu fui morar em São João de Meriti e aos 29, 30 anos eu vim morar aqui no interior do Rio, em Campos, que é onde eu estou hoje. E aqui em Campos, conversando com o pastor, na cidade onde meus pais moram, São Francisco da Bapuana, eu falei para ele que assim, eu queria me doar mais. Sempre trabalhei com música, trabalhei secularmente com música também como profissão, eu sou técnico de áudio. E aí eu falava para ele que eu queria servir mais ao Senhor. Eu tenho uma formação missionária pela UEM, eu queria dar mais a minha vida para o Senhor, mas eu não sabia como. E aí o pastor da época da PIB de Campos, pastor da São Francisco, pastor Ademir Ramos da Cruz, ele falou assim, eu vou falar com a igreja, você tem um chamado, isso não é uma coisa comum às mulheres na nossa denominação, então você vai fazer o seminário de teologia, você vai se formar em educação religiosa e vamos orar, porque você é pastora. E eu fui. Isso foi quando, Raquel? 2008.
Ah, já 2008. é recente, então. É. E aí eu fui para o seminário em 2008 e fiz 2008, 2009, sendo amparada pela PIB de São Francisco, saí de São Francisco por questão de trabalho e vim trabalhar no Colégio Batista, aqui em Campos. E aí eu comecei a congregar na Igreja Batista do Parque São Caetano, que financiou os meus 2 últimos anos de seminário, com o pastor Jardim Peixoto de Lima. E aí o pastor Jardim me perguntando, porque antes, agora parece que não tem mais isso, mas antes você tinha que dizer por que você estava fazendo seminário e o pastor te perguntava, né? Se era missões, se era educação religiosa. Eu falei para ele assim: o senhor quer a verdade ou o senhor quer o que é politicamente correto? Aí ele falou assim: por quê? Eu falei assim: não, porque parece que é um tabu, você não pode falar que é pastor e eu não quero arrumar problema. Ele falou: não, mas se você tem um dom para pastorear, você é pastora, eu vou colocar aqui que você é pastora. Lá na frente, se Deus te chama para ser pastora, ele vai arrumar teu jeito lá. E aí eu continuei, quando chegou em 2011, eu finalizei meu seminário em dezembro, mas em setembro eu fui ordenada, em setembro de 2011. Então, agora em setembro, eu vou fazer 9 anos de ordenação ao Ministério da Palavra. E aí, logo depois que a ordem, então, já tinha definido que as sessões elas iam delegar, e como eu faço parte da seção Fluminense, a seção Fluminense, então, me acolheu, né? Me absorveu, e hoje eu sirvo aqui no Rio de Janeiro pela seção Fluminense, secretariando a subseção Planície, a seção Fluminense e a Ordem dos Pastores. E hoje eu sou membro da PIB Campo. Nesse meio tempo, eu pastoreava jovens, depois comecei a pastorear a adoração da Igreja Batista do Parque São Caetano. A Igreja Batista do Parque São Caetano tinha uma congregação já de 18 anos, numa comunidade aqui de Campos chamada Tapera. Eu fui para lá para poder arrumar a organização da igreja. Organizamos a igreja em 2018, em maio de 2018, tem 2 anos agora. E ano passado eu entendi de Deus que eu já tinha cumprido a minha missão, porque eu cheguei para organizar a igreja, entreguei a igreja organizada para o pastor Wesley Crispim, que está lá hoje, e estamos na PIB de Campos, na primeira igreja batista de Campos, já também arrumando a casa para organizar uma congregação, que agora é uma missão, uma congregação em Tereré, que é uma outra comunidade aqui de Campos, para poder abrir uma igreja, quem sabe Deus aí, depois da pandemia, a gente volta aí com força total. Que legal, que legal. Esposa do Raquel, Elias, Teófilo, mãe da Débora, vó do Heitor, da Alice, não sei. é inevitável a pergunta que eu vou fazer agora. Uhum. Quais são os maiores desafios e a maior dificuldade que você encontrou? Claro que cada lugar é um lugar, cada contexto é um contexto. Então, queria que você falasse a partir aí da sua realidade. A maior dificuldade que você encontrou com relação a ser mulher e ser consagrada ao ministério pastoral. A Ordem dos Pastores Batistas do Brasil já aceita pastoras, porém delegou às sessões estaduais que fizessem as suas votações individualmente se iriam filiar ou não. Deixando bem claro aqui, para quem nos acompanha e não tem muita noção dos detalhes do que a gente está falando, mas a Ordem dos Pastores é uma organização para os pastores, é uma entidade de classe. Então, não é a ordem que forma, que consagra ou que autoriza um pastor. Esse é o papel da igreja. E na nossa denominação, nós temos o princípio da democracia e da autonomia da igreja local. Portanto, uma igreja local, reconhecendo a vocação de qualquer um de seus membros, pode consagrá-los ao ministério que entender. Isso é papel da igreja. A igreja reconhece, a igreja consagra, a igreja ordena, a igreja é quem atribui essa autoridade ali naquele corpo que acaba se estendendo pela nossa denominação. Então, o fato de você ter sido consagrada, isso foi
a convicção da sua igreja. E cada igreja, tendo a convicção de que aquele membro é vocacionado e está devidamente preparado, tem a liberdade de consagrá-lo. Uma vez consagrado, ele pode, então, ele ou ela, né, uma vez consagrado ao ministério pastoral, pode pedir a filiação à ordem dos pastores. Né? Porque as pessoas confundem isso, acham que a consagração é papel da ordem. Não é. O papel da ordem é filiar os pastores e dar o subsídio, o cuidado e a preparação necessária para que eles continuem o ministério de forma saudável e efetiva. Mas o papel de reconhecimento, de consagração é da igreja. Uma vez consagrado, pode-se pedir filiação. Há essa confusão, né, de papéis, então por isso que eu estou deixando claro, esclarecido aqui, né, para as pessoas entenderem. Então, assim, uma vez que você foi consagrada pela sua igreja, você pode pedir filiação. Aí, dependendo da seção onde você está, ou seja, do estado em que você foi consagrado, e você vai ser filiado. A sua seção, né, que é a seção fluminense, porque no Rio de Janeiro tem 2 convenções, tem 2 seções da ordem, que é a carioca, só da capital, e a fluminense, que pega todos os municípios, fora a capital do Rio. Então, você está em Campos dos Goytacazes, a sua seção é a fluminense, e a fluminense, em assembleia, votou por aceitar a filiação de pastoras. Então, você foi filiada e é uma pastora batista filiada à Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, através da sua seção. Aqui no Espírito Santo, onde eu agora estou como presidente, há 2 anos atrás nós votamos e foi vetada a filiação de pastoras. Sim. Então, aqui no Espírito Santo não faz a filiação. Na verdade, me corrija se eu estiver errado, são 4 seções no Brasil que filiam pastoras hoje, é isso? 4 ou 5? Acho que 5, Acho que né? são 5. Deixa eu ver se eu lembro. A Carioca, a Fluminense, a Paraíba, Mato Grosso e Paraná, é isso? Isso. Ok, aí. então essas 5 seções, esses 4 estados, que são Rio de Janeiro, Paraná, Mato Grosso do Sul, né? Porque não é o Mato Grosso, é Mato Grosso do Sul, e Paraná, Mato Grosso, Rio e Paraíba. São os 4 estados que votaram por aceitar a filiação das pastoras. Então, você é filiada através da sua seção, pode concorrer a qualquer cargo, uma vez filiada, e aí você tem esses 3 cargos que eu acho muito interessante, que você vai da esfera micro até a esfera macro, né? Você é secretária da sua subseção, ou seja, da região em que você está, você é secretária do seu estado, da seção em que você faz parte, e você é secretária da brasileira, do Brasil todo. Você está em 3 diretorias, na regional, na estadual e na brasileira. Ou seja, você é ao cubo, é top das galáxias, ao cubo. Você é diretoria total, diretoria na região, diretoria no estado e diretoria no Brasil. Você é a cara. E eu amo fazer isso, sabe? Eu amo servir os pastores. Eu acho que isso é maravilhoso, Manu, quando a gente acredita no que a gente faz. Quando a gente realmente veste a camisa mesmo do negócio e entende que isso é serviço. Isso não é privilégio, assim, isso não é status, isso é serviço. Eu acho que a gente nunca trabalhou tanto como a gente está trabalhando agora. Por amor. Sabe, isso não são cargos remunerados, são cargos voluntários. E eu, assim, eu me sinto uma privilegiada, porque, assim, isso é o amor e o companheirismo dos meus colegas. E, muito embora alguns se reservam ao direito de entender que não deveriam filiar mulheres, mas me respeitam de uma forma fenomenal. Então, por convicções próprias, pessoais, eles entendem que deveriam, alguns vão dizer assim, deveriam ter uma ordem, uma parte só reservada às mulheres. Enfim, eles pensam várias coisas, né? Hoje, eu não tenho muito essa coisa de embate, esse embate de bater de frente com ninguém falando de amado,
Porque Deus colocou no meu coração, logo quando eu ia para ser consagrada, Romanos 11, 29. Os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Título ou sem título, quando Deus chama você para fazer alguma coisa, vai lá e faz. O que o homem vai colocar de nome em cima disso não importa. O que importa é Atos 24. O que importa é a gente cumprir o chamado pelo que a gente foi. Cumpre o que você tem que fazer. Com nome ou sem nome. Vai ter lugar que você não pode nem ter um nome. Você vai para um lugar onde o evangelho é perseguido, você vai pegar e vai dizer que você é pastor? Ninguém vai, né? Então, às vezes a pessoa fica brigando tanto por um título, por ser um ícone, e às vezes nem você não pode usar. Você não pode usar essas coisas. Então, eu sou muito tranquila quanto a isso mesmo, sabe? Os maiores desafios que eu vejo para uma mulher nesse sentido é que hoje a mulher, ela é meio que direcionada, ela é meio que empurrada para tentar provar o tempo todo que ela é melhor que o homem. O homem faz, a mulher também faz e faz melhor. Parece que é uma cobrança que a sociedade faz, que a gente tem que dizer que a gente faz e que a gente faz melhor. Hoje, na live de manhã, eu estava falando isso, quando, na verdade, quando Deus criou homem e mulher, era para ser parceiros, companheiros de missão. Não era para ter competição, ela era ajudadora. Quer dizer, quando você está competindo, você não vai ajudar quem você está competindo. Então, você arrancar esse sentimento do coração de que você tem que provar todos os dias que você é capaz e é melhor, é o grande desafio da mulher para poder ela continuar. Porque nós temos poucas mulheres filiadas por causa do quadro nacional, né, onde as seções elas têm autonomia para fazer o inverno ou não. Mas a gente tem muita pastora batista. Nós temos aí mais de 300 mulheres que já estão exercendo o ministério. Tem mulheres que estão exercendo o ministério pastoral há 30 anos. E porque foram ordenadas ao Ministério da Fala, foram consagradas pela igreja. Então, quer dizer, legitimamente são pastores batistas da CBB. Isso é indiscutível. Houve concílio, tudo certinho. Não tem nada assim. Até porque tem que haver o concílio mesmo. Já que quer direitos iguais, e aí é um paradoxo, né? Já que quer direitos iguais, o concílio tem que existir sim. Qual o medo do concílio? É no concílio que você vai falar publicamente o que você vai ensinar, quais são as suas condições, como é que está a sua firmeza doutrinária. É no concílio. O concílio nada mais é do que você provar, mostrar para todo mundo o que você vai ensinar quando tiver uma congregação na sua mão, enfim. Como é que foi seu concílio, Raquel? Teve pastor que foi lá só para te... O meu concílio... Cara, aqui a gente tem uma prévia, a gente tem um pré-exame, né? A gente tem uma comissão de teologia que avalia o candidato antes de ele ir para o concílio. A igreja pede que ele seja avaliado. E esse pré-concílio, ele é feito por uma comissão de teologia, aqui na planície, formada dos nossos professores de seminário. E de gente da antiga. Não é coisa à toa, não. E eu fui a primeira, né? E a primeira pastora batista da CBB é a Silvia Nogueira. Tem 20 anos de ordenação no ministério. Sim. É a Silvia Nogueira. A primeira foi a Silvia, mas aqui na depois já foi a Diana, porque a Diana acho que foi 2000 ou 2001, né? Que a Diana foi filiada? É. A Diana foi filiada um pouco antes de sair essa última resolução agora. Isso. Diana, tem mais uma galera também. Ela agora, tem carteirinha desde 2001. A Diana, que é uma pastora lá da Paraíba, para quem não conhece. Isso, Diana Flávia, que é segunda vice agora da nossa ordem. Vice-presidente da diretoria da Ordem Brasileira. Isso. Mas aí, depois de toda essa coisa que veio de João Pessoa, eu fui a primeira, né? No estado, aqui, não tinha. Assim. E aí o meu presidente da subseção falou assim, olha, eu sou contra, mas eu sou batista. E se a minha denominação votou a favor, eu não vou fazer nada que não esteja dentro dos nossos documentos. E eu louvo a Deus pela vida dele, Manu. Porque assim, pra mim tá tudo tranquilo. E aí, Manu, o meu pré-concílio durou 4 horas. Uau! O pré!
sabe? Aquele cuidado, assim, será que a gente está fazendo a coisa certa? Então, tudo que pudesse imaginar de coisa, assim, eles me perguntavam. Foi um negócio esquisito. E aí a gente, pelos documentos da ordem, para uma possível filiação, você tem que ter pelo menos 7 membros da ordem dentro desse concílio que vão avalizar o candidato, né? Você tem que ter dentro do conselho pelo menos 7 filiados, para que depois você possa pedir a sua filiação. O meu tinha 28. 28 cabeças. 28 cabeças. Foi muito legal. Foi muito legal. Mas assim, eu tava tão assim, Senhor, foi o Senhor que me trouxe para cá, então o Senhor resolve aí. Eu vou responder. Eu sou muito assim mesmo, né? Eu sou muito assim mesmo. No meio do caminho, mano, sempre tem um ou outro que faz assim uma observação que magoa, que machuca a gente. Mas eu procuro olhar Jesus, sabe? Porque assim como eu ouvi muita coisa que me magoou, eu tenho certeza que qualquer pessoa, seja homem ou mulher, sempre vai ter um que vai dar uma futucada para poder dar uma. Então você olha para Jesus e assim, eu só ganho com isso. Eu só ganho com isso. Quando eu fui eleita em Poços de Caldas como secretária da ONU do Brasil, eu comecei a arrumar, eu estava de chinelo, tive que arrumar um negócio para calçar na hora lá, para poder não aparecer feio na foto, porque eu não imaginava nunca que dentro do Poços de Caldas, que é Minas Gerais, que também não filia mulheres, alguém ia eleger alguma coisa numa diretoria. Então, o que eu procuro fazer é servir o Senhor com alegria, servir meus colegas, você aí nessa gestão agora. A gente está em reunião de conselho, é sempre uma alegria muito grande, a gente está junto com tanta gente legal, que senta, bate papo, conversa, uma boa, sabe? Porque a gente olha a obra, a gente olha o reino, a gente olha a obra de Deus, a igreja, a saúde da igreja. Quando a mulher consegue tirar da cabeça dela que ela precisa provar alguma coisa para alguém, a parada flui. Acho que é o grande desafio da gente. Muito interessante essa questão, né, de que é possível conviver sem concordar, né? Inclusive, a gente teve um momento que eu achei um dos momentos mais preciosos que eu vivi com relação a esse assunto foi algo que a gente viveu em comum, onde a gente viu a manifestação de colegas, pastores, que são contrários à filiação de pastoras, mas que respeitam vocês e que tratam vocês de igual para igual. E é muito precioso quando a gente atinge esse nível de maturidade, né, Raquel? Onde, assim, eu posso discordar de você, mas a gente pode conviver. E já que somos democráticos, que a vontade da maioria seja respeitada, seja cumprida, né, seja feita. A maioria quis assim, então amém, vida que segue. Me lembro de uma história, não sei se é verídica, mas de um diácono que era contrário à construção de um muro. Houve lá uma proposta na reunião da liderança da igreja construir um muro em volta para proteger a igreja, dar mais segurança, enfim. E o diácono foi contrário na reunião, não deve construir um muro, vai fechar a igreja tem que ser vista pela comunidade, Ele foi contrário, argumentou contra e tentou embargar o muro. Mas, na reunião da liderança, a maioria quis levar o assunto para a Assembleia. Então, o assunto foi para a Assembleia. Ele pediu a palavra, argumentou contrário, fez uma contraproposta de não construir o muro. O presidente, o pastor da igreja, colocou em votação e a maioria votou em construir o muro. E isso foi no domingo pela manhã, a Assembleia. E aí ficou definido que o muro ia começar a ser construído na segunda-feira. E o pastor pediu a alguns irmãos que puderem nos ajudarem, venham, porque a gente vai ter alguns profissionais e vai usar alguns membros da igreja num mutirão para virar a massa, carregar as lajotas e tal. Então, se você puder, venha ajudar. Na segunda-feira, 7 horas da manhã, o primeiro a chegar foi o diácono, que era contrário à construção do muro.
E aí os irmãos foram chegando e foram se assustando. Ah, o irmão fulano está aqui, mas ele não era contra o muro? E aí um grupo assim ficou especulando o que é que estava acontecendo e tal. Criaram coragem, foram lá e perguntaram para ele: ô irmão, o que o senhor está fazendo aqui? O senhor não era contra o muro? Ele falou: eu era contra até votar. Depois que votou e o muro venceu, eu sou favorável ao muro, porque como batista, eu sou favorável ao que vencer na votação. Então agora eu sou a favor do muro e vamos fazer para a glória de Deus. Batista, cara. Isso é o bonito de ser batista. Isso é o bonito de ser batista. Dá trabalho, né? Mas é bonito. Eu estou vendo aqui pastor Israel Almeida, que ele é daqui da região. Aqui, minha amiga pastora Raquel, 12/8, kkkk. Esse camarada, Hernandes Dias Lopes, pregando no retiro de pastores aqui da Fluminense. Esse camarada me deu hipertensão. E quem era que estava com o carro do executivo para socorrer os pastores? Eu. Perdi a pregação do Hernandes por causa dele. Mas 12/8 é o quê? De pressão? É porque agora tá 12/8, mas no dia foi um pico de hipertensão que ele teve, que eu fiquei em cima dele o tempo todo para ele. Entendi, legal, legal. Então, você vê, é uma situação assim, sabe? É uma situação assim muito engraçada, porque por mais que a gente tenha esse universo, dentro da Fluminense tem pastores que realmente não são simpáticos ao retiro, por exemplo. Faz um retiro só de mulher, faz um retiro só de homem. E as mulheres hoje, até por questão de logística, a gente fica num hotel, a gente não fica no acampamento dormindo, a gente passa o dia lá, enfim. E eu estava lá passando o dia servindo os pastores, enfim, quando dá meia hora a gente vai para o hotel e fica lá. Aí eu fico brincando, né, que tem uns que ficam assim: vocês tinham que dormir aqui, vocês tinham que fazer um movimento para que vocês durmam aqui dentro do retiro. Eu falei: querido, deixa eu te perguntar um negócio. No seu apartamento, aonde você aloja, tem ar-condicionado, TV a cabo, frigobar e camareira? Não, tem um monte de homem bolado um em cima do outro, com um monte de roupa jogada, toalha. Querida, eu chego lá, pego uma água mineral com gás, ligo a TV a cabo, vou dormir lindamente meu sono de beleza para estar aqui amanhã. Uhul! Detalhe, Manu, pelo mesmo valor, amigo. Ou seja, aí você vê se cumprir o que a Bíblia diz, né? Que quando Deus quer abençoar, até quem entra para atrapalhar, acaba ajudando, né? Promove a bênção maior ainda. Igual Satanás achou que ia prejudicar o Jó, e na verdade promoveu o Jó para o dobro daquilo que ele tinha. Então, os caras acham que vão prejudicar vocês. Tira essas mulheres daqui. E aí vocês vão para um hotel, ficam melhor ainda. Cara, é muito doideira. E pelo mesmo preço, entendeu? E pelo mesmo preço, entendeu? E, ó, aí no hotel tem piscina do mesmo jeito, no hotel tem um café da manhã também top do mesmo jeito, não tem uma fila quilométrica, não tem. Bom demais. Não tem. Então, querido, assim, né? Tem internet que funciona, porque quando é muita gente, né, derruba o servidor. Não tem esse problema também. Eu tô ótima, normal, tranquilamente. Normal. É isso aí. Acho que a melhor coisa que tem na vida é você estar certo do lugar onde Deus te colocou. Sabe? As pastoras batistas, elas têm um lema muito bacana, que é assim: eu disse sim e sigo em frente. É focar naquilo que a gente tem para fazer. Eu evito, como Paulo ordenou a Timóteo, conversas tolas, vãs conversações, vãs discussões. Eu não entro em celeuma, pode usar a internet, pode falar o que quiser, de cima para baixo, dentro para fora, não está falando comigo. Está reclamando de alguma coisa, vai fazer que nem aqueles caras lá do dono da vinha, vai falar com quem me chamou, você está reclamando do coordenado, eu estou recebendo a mesma coisa, isso já não é um problema meu. Você está entendendo? Então, tá tranquilo, não. Quer me chamar de pastora? Me chama de pastora. Quer me chamar de irmã? Me chama de irmã, sou tua irmã também. Se não quiser me chamar de nada disso, quiser me chamar de Raquel, é o nome que está na minha identidade, é tudo bem.
Não me desrespeita, não. E aí, se tu me desrespeitar, eu vou fazer como nem Paulo. Eu vou evitar porque o pessoal não consegue ser crente. É uma coisa bem esquisita mesmo. Mas eu também não. Quem me conhece sabe que eu vivo assim mesmo. Você sabe que eu vivo assim. Isso aí, Raquel. É por isso que eu convidei você para essa conversa e entrei nesse assunto com você. Apesar de ser um assunto muito polêmico, e eu, como presidente da Ordem aqui no Espírito Santo, sendo uma sessão que votou contrária à filiação de pastoras, eu me sinto no direito de conversar com você sobre isso, de ouvir você, os seus argumentos, e não importa a minha opinião, percebe? Porque eu posso ter a minha, você pode ter a sua, outra. A gente precisa dialogar. Muita gente querendo fazer monólogo, só eles é que falam. A gente precisa também ouvir um pouco. Então, eu acho que é justo as pessoas ouvirem, porque as pessoas não querem nem conversar, sabe? Ou querem polemizar e levar o negócio para um extremo, algo radical, que não sei o quê. Então, assim, eu sou muito favorável à ideia do equilíbrio, de conversarmos sobre todos os assuntos, respeitando a opinião de todos e deixando as pessoas expor os seus argumentos, né? Porque vocês enfrentam muitos desafios e raramente alguém dá oportunidade para vocês de falarem ser mulher, o que vocês sentem, ser mulher e ser serva do Senhor já é muito desafiador para nós. Ser mulher e serva do Senhor já é muito desafiador para nós. O ministério pastoral potencializa essas coisas. E se a gente não tiver um equilíbrio emocional muito grande, a gente adoece. Porque essa pandemia mostrou o quanto tem gente doente que precisa ser tratada. Sabe? O quanto que a gente estava gastando tempo com algumas coisas que não faz a mínima diferença hoje. E quanto tem gente para a gente cuidar e a gente olha para um lado, eu posso perguntar aqui quantos pastores tem na nossa conversa, mais o pessoal que está aqui no meu Facebook, o quanto que o seu trabalho aumentou nesses 90 dias. É absurdo. É absurdo. Quem acha que a gente está de casinha, quietinho, e que a gente fica só fazendo live, está muito enganado. Porque a gente trabalha full time, se demora, a gente não consegue dormir. Se a gente não parar para olhar a nossa casa, nossa família, nossos filhos, para cuidar da nossa saúde, da nossa alimentação, daqui a pouco a gente está bombando. E aí a gente vê, mano, como que a gente gasta tempo com coisas que agora a gente não está tendo a mínima importância. Sabe? E talvez uma pandemia foi o jeito que Deus permitiu que acontecesse para que a gente investisse naquilo que realmente é necessário, que é o discipulado, que é o ensinamento, que é a formação de vida, que é mostrar que o evangelho dá autonomia às pessoas. A igreja não é nossa. A gente não é dono da igreja, a gente não morreu pela igreja. A gente é chamado para cuidar do rebanho do Senhor e a gente vai prestar conta disso para Ele. Sabe? E essa pandemia está mostrando isso para nós. E quem ficava muito desesperado ou desesperada, tentando se autoafirmar o tempo todo, está vendo que agora não precisa fazer nada disso, não cidade. Acabou. Não tem palco, não tem holofote, não tem LED, não tem. Agora você, a sua fé, sua convicção de chamada, a sua Bíblia, meu irmão. E acabou. E agora? Né? Então é por isso que eu levo a minha vida dessa forma. Por isso que eu dizia, por isso que eu chamei você e poderia ter evitado esse tópico aqui da conversa, né? Por ser uma questão polêmica e pela posição que nós dois ocupamos, né? Você é secretária da diretoria da sua seção e da brasileira, eu sou presidente aqui do Espírito Santo, então assim, pode ser que alguém possa usar a sua ou a minha fala aqui nessa conversa de forma, sabe, maliciosa e pode gerar um desgaste, uma polêmica e tal, mas
Por que eu decidi entrar nesse assunto com você? Exatamente pela maneira como você aborda. A sua abordagem é sempre muito pacífica, muito solícita, muito bem-humorada, sabe? Ao invés de querer ir para o embate, você sempre faz dá um jeito de fazer a coisa virar piada e tirar por menos, sabe? E você me encantou muito com esse jeito. Desde a primeira reunião no conselho que eu te conheci, que surgiu, né, um tópico polêmico, a maneira como você saiu pela tangente de forma bem-humorada, pacífica e, sabe, assim, plena. Eu falei, caraca, eu tenho que ser amigo dessa menina, velho. Eu tenho que ser amigo dela. Eu não sei se eu perguntei para você, mas geralmente eu pergunto para as pessoas que eu admiro, né? Pelo amor de Deus, como é que eu faço para ser seu amigo? Eu perguntei para você isso? Nada, rapaz. É duas Raulzinhas pretas, aumento, está resolvido. Raquel, muito top, cara, conversar com você e ver como você, apesar de ser alvo de preconceito, de maledicência, eu acompanho às vezes na internet, né, alguns pastores e até alguns, assim, alguns batistas leigos, mas que se acham dono da razão, batendo em vocês, cara, e você nunca debateu, nunca combateu, nunca embateu, você foge do debate, do embate e do combate. Você sai fora, você respeita todo mundo, e muito legal essa sua maneira de lidar com isso. Você não sabe o quanto você me ensina e me inspira com esse comportamento. Porque na igreja e no ministério, a gente, independente de ser homem ou mulher, a gente está sempre enfrentando gente que é contrária às nossas ideias. Sempre tem uma meia dúzia que é contrário, que não gosta da gente, não gosta do nosso estilo, não gosta das nossas ideias, da nossa visão, e fica ali batendo contra, sabe? E aí eu vi a maneira branda, sábia, polida, madura, como você lida com a situação, e você me ensinou, sabe? Eu, naquela primeira reunião do conselho, ano passado, que eu fui, eu estava vivendo no meu ministério uma situação muito desgastante. E eu não estava sabendo como reagir, eu estava me segurando, mas... E aí, quando eu vi a maneira como você reagiu, aquilo me inspirou, eu voltei para a igreja e reagi da mesma maneira. E não é que a coisa se resolveu sozinha, e eu não me desgastei e tal, e vida que segue, e eu continuo aqui, estou feliz da vida. Olha que pensa! Pastor Gaspar Carneiro de Araújo, quando eu estava me preparando para o meu conselho, ele falou assim para mim, eu sou contra. Ele é antigão aqui, antigo mesmo. Eu sou contra. Mas eu vou dizer um negócio para você, menina. Não entre pela janela. Entre pela porta de blindex. Faça tudo o que tiver que fazer. Para ninguém ter nada para falar sobre você. E se você tem certeza do seu chamado, vai em frente. Não para, não. Aí eu, sim, senhor. Toda vez que eu olho para ele, eu só me lembro disso, da porta de blindex. Aí, de vez em quando a gente escuta, né? E eu queria assim, deixar bem claro, que a gente queria deixar pisado assim, porque às vezes as pessoas podem dizer assim, ela está falando do Rio de Janeiro, que é um lugar onde a ordem deliberou que pode, então é tudo tranquilo. Não é, não. Eu tenho total consciência de tudo isso que você está falando, sabe? Eu tenho total consciência, eu sinto dor quando eu leio algumas coisas deselegantes. Eu penso que qualquer coisa que a gente usa na nossa rede social para falar ou para escrever, nós estamos prestando um serviço ou um desserviço ao reino de Deus. Então eu sei, mano, que quando eu vou falar, quando eu vou escrever qualquer percepção minha ali, eu não estou falando só para 3, 4, 5 amigos que concordam comigo. Estou falando para 2.000 e tantas pessoas que tem no meu Facebook, mais 5.000 que tem no Facebook do meu marido, mais 5.000 que tem no teu, e mais um monte de gente. E aí, no meio dessa história, eu fico pensando assim, aquele cara que não conhece Jesus, e o que ele vai ter de Jesus na vida dele vai ser a partir da palavra que puder. Eu não quero pintar um Jesus errado para esse cara.
Então, eu fico pesando no que eu ganho mais. Se é revidar uma palavra infeliz ou gastar meu tempo naquilo que produz. Porque no final das contas a gente vai ser julgado, mano, pelo bem que a gente fez e pelo mal que a gente fez também. Sabe? Então, Mas, Raquel, quer falar, cara? Fala. permita-me Mas pensa, sabe? permita-me dar a você um testemunho. E você vai perceber Diga. que, às vezes, o problema não é pontual, sabe? Porque as pessoas são contrárias. Não, não, tem gente, Raquel, que quer falar mal, tá na natureza dela. Ela procura algo para criticar, sabe, enfim. Aí vou te dar um testemunho. Eu não sou pastora, não sou mulher. Esses dias entrou um cara no YouTube. Eu morro de rir, Raquel. E o cara, presta atenção nessa história, Raquel. Olha que coisa preciosa. O cara não sabe, mas ele me deu uma ilustração maravilhosa. O ano passado, o cara entrou, é um pastor batista. Pastor batista, não vou falar o lugar que é e tal, mas eu vou te só essa informação. É um pastor e é batista. O cara entrou no YouTube da igreja aqui o ano passado e numa mensagem de quinta-feira, geralmente quinta-feira eu venho para a igreja e passo o dia inteiro atendendo. Muitas quintas-feiras eu não vou nem em casa almoçar. Eu tenho aqui, graças a Deus e a visão generosa da Igreja Batista Guaranhões, eu tenho toda a estrutura aqui, tem máquina de café, cappuccino, frigobar, tem comida, tem tudo, chocolate, eles lotam de coisa aqui. Mistério glorioso. Aqui é melhor que na minha casa, muitas vezes. E aí, eu venho para a igreja cedinho e passo o dia inteiro aqui e quantas vezes eu fico direto para o culto. Entendeu? Então, se eu venho para passar o dia inteiro atendendo, eu venho com a roupa confortável. Eu venho com uma calça de tactel, entendeu? Escura que eu tenho. Eu venho, às vezes, de chinelo, que é mais confortável. Vou ficar o dia inteiro sentado, entendeu? Estudando, preparando, ouvindo as pessoas, aconselhando. Eu venho confortável, uma camisa de algodão, uma calça de tactel e, às vezes, eu venho de chinelo. Tem dia que não dá tempo nem de eu ir em casa, nem de eu pedir. Porque tem gente que sai do trabalho 5 horas... E aí marca o atendimento ali de 5 horas, 5 e meia, 6 horas. Então, várias vezes eu estou atendendo das 7 horas, 7h20, o culto começa às 7h30. Quantas vezes o culto começou e eu ainda estava aconselhando alguém? E aí a pessoa está contando uma situação triste, a pessoa está abrindo o coração, está chorando. Como é que eu vou, Raquel? Falar, olha só, para um pouquinho de chorar, que eu tenho que ir ali colocar uma roupa melhor para eu vir pregar. Não tem minha gravata. Eu não tenho coragem, Raquel, de interromper, eu deixo a pessoa chorar, eu deixo falar o que for, entendeu? Quantas e quantas vezes? 8 horas o culto rolando, aí um diácono que fica aqui embaixo vê que eu estou em atendimento, vai lá, dá um toque na galera, eles vão tocando mais uma música, mais outra música, e vai orando, vai enchendo a linguiça lá em cima, eu termino aqui embaixo, subo por trás aqui, tem uma entradinha estratégica, já chego no púlpito, boa noite, pai, e abro a Bíblia e começo a pregar. Porque, sabe, porque é tão importante a pregação quanto a vida daquela pessoa que eu estou aconselhando naquele momento. Uma coisa mais importante que a outra e eu fico o máximo que dá. Aí, resultado, numa quinta-feira dessa, que eu estava atendendo uma pessoa e para a glória de Deus, era uma situação muito complicada de um casamento que Deus conseguiu resgatar, restaurar e salvar através daquele atendimento. Foi uma bênção. E eu subi de chinelo, de calça, uma calça de tactel preta, uma camisa de campanha de missões, assim que eu sempre uso, de missões nacionais ou mundiais, seja lá o que for, bem grandona, confortável, e de chinelo. E aí foi pro YouTube a mensagem eu pregando de chinelo, Raquel. Você acredita que o pastor foi lá nos comentários e me descascou? Que coisa horrível, que falta de preparo, que falta de postura, onde já se viu um pastor batista pregar desgrenhado desse jeito, com a camisa para fora, de chinelo, papapá, descascou, Raquel.
Cara, aí eu tenho o costume de vez em quando ficar olhando os comentários, e alguém já disse, né? Aliás, naquele filme Ralph, né? Aquele ele fala, a primeira regra da internet é nunca leia os comentários. Ah, mas Aí eu eu me fui ler o divirto. comentário, Tem Raquel. coisa que a postagem que eu pego só para ler comentário. Eu me divirto. Tem hora que eu me divirto. Eu Aí, pego, olho pro livro assim e falo assim, eu não estou conseguindo parar de rir. E eu começo a ler comentário. pois é. E tem Aí eu gente fui ler o comentário e o que se cara supera, né? descascou, Raquel. Eu Descascou. nem estava Falou precisando mal do falar. meu cabelo. Falou do meu cabelo. Como você não tem Falou mal cabelo? da minha barba, que estava por fazer, entendeu? Não fez a barba, não cortou o cabelo, não colocou a camisa para dentro da calça e está pregando de chinelo. Isso é um desrespeito com o evangelho, com o púlpito. O púlpito é um lugar sagrado, blá, 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 blá. E eu lembro que eu memorizei o nome da bênção, porque é um nome assim meio diferentezinho, entendeu? Aí eu memorizei o Aham. nome da bênção. Você Ele tá dando muita acredita, pista, não, que vai que a gente sabe quem é. Raquel, você acredita que Ah, ontem, o cara me chamou no WhatsApp porque eu postei um vídeo sobre o empoderamento feminino. Você viu esse vídeo? vi não. Vou Depois entra no ver. meu canal lá e assiste. Eu falei sobre Gênesis 2:18, né? Disse Aham, Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora que seja idônea. Ajudadora, a palavra aham. Ézer, no hebraico. Aí eu expliquei qual é o contexto, o conceito de Ézer, de ajudadora, que inclusive é atribuído a Deus, né? Deus é a nossa ajuda, o nosso auxílio. Eliezer, o empregado de Abraão, chamava assim, que significa Deus é o meu ajudador. Então, quer dizer, Ézer não é uma questão depreciativa. O problema é que no nosso contexto hoje, o ajudante é menos do que o profissional que ele ajuda. Entendeu? Uma pessoa que é ajudante é depreciada. Mas no contexto do hebraico daqueles tempos, o ajudante era igual, chegava para auxiliar naquilo que precisava. Não é depreciativo. Então, aí eu fiz o vídeo. Como falou de negócio feminino, alguém publicou num grupo de pastores aí do Brasil afora. Porque essa galera que gosta da discussão do Ministério Pastoral Feminino usou o meu vídeo. E aí o cara me Aham. chamou no WhatsApp. Olá, boa tarde, tudo bem? Aqui é o pastor fulano de tal. Quando eu li o fulano de tal, eu falei, é a bênção. Aí ele falou, eu vi um vídeo seu sobre a questão do feminino, não sei o quê, não sei o quê. Me responde uma dúvida, que eu estou aqui em dúvida. Me disseram que você é presidente aí dos pastores do seu estado, é verdade? Aí eu falei, é verdade. Aí ele falou, e você é favorável ao Ministério Feminino? Aí eu falei, bom, eu não concordo nem discordo, muito pelo contrário. Aí ele virou e falou assim, Raquel, não, mas eu Ah, preciso saber da sua posição, eu preciso saber a sua opinião. Eu vou assistir seu vídeo novamente e vou te dar um feedback. Posso fazer alguns comentários com você? Aí eu falei, pode sim. Inclusive, se você for fazer alguns comentários indelicados, como você já fez no nosso canal do YouTube, eu também vou ler e vou aceitar. Fica tranquilo. Tamo junto, Deus te abençoe. Aí ele, que é isso? Que comentário indelicado, sei que. Aí eu fui lá e printei o comentário e mandei para ele. Falei, olha aí o que você escreveu de mim há um tempo atrás. Aí ele, eu nem lembrava disso. Eu falei, porque quem bate esquece mesmo. então, o que falar, né? O que falar? Sabe? Aí você pega e você entende o que Neemias sentiu quando ele vem de boa para poder fazer. Não precisava ele ir para lá, cara. Ele não precisava ir para lá. Ele estava lá como copeiro do rei, comendo do bom e do melhor, de boa, mas aí ele, puxa vida, a cidade dos meus pais está desolada, meus irmãos estão lá, portão queimado, vou lá trabalhar, o cara foi lá trabalhar. Aí fica lá aquela turma lá que fica olhando, né? Eu li um livro uma vez que dizia que existe 3 tipos de pessoas. Aquelas que estão junto contigo, para qualquer coisa, aquelas que vão sempre te bater, independente do que você faça, e aquelas que ficam no meio do caminho, não te ajuda, mas também não te atrapalha. Se der certo, elas entram no barco. Se der errado,
ela não tem nada a ver com isso. Sempre vai ter esses 3 tipos de pessoa. Aí você vê, essa aí que a gente precisa conversar, porque eu preciso te dar um feedback do, entendeu? Sambalate, Resenha e Tobias, tá sem pandemia, entendeu? É isso aí, Raquel. Vamos tomar uma Coca-Cola, eu preciso te dar um feedback. Estão falando de você, a Neemias fala assim, mano. Raquel, vai acabar a live, o Instagram avisou 10 segundos, tá bom? Deus te abençoe, muito obrigado. Obrigada. Foi top, você é top.